a partir de que idade uma criança deve aprender a jogar xadrez ou pode aprender a jogar xadrez? Quer saber sobre isso? Bora comigo! Galera, essa é uma pergunta que muita gente tenta responder, mas a gente precisa apelar para a ciência para a gente poder compreender quais as reais necessidades de se ensinar uma criança dependendo da idade, 2, 3, 4, 7, 10 anos de idade, né? O que a gente deve levar em consideração para ensinar uma criança, como a gente deve ensinar essa criança e a partir de que idade, principalmente, essa criança pode aprender a jogar xadrez. E para isso a gente vai utilizar a ciência aqui, meus amigos. Segundo Piaget, a fase simbólica de desenvolvimento da criança, de 2 a 7 anos, né? Essa criança ela ainda é muito egocêntrica, ou seja, o que muito importa para ela é o eu, né? Eu preciso disso, eu quero aquilo, quero que seja do meu jeito, né? E o que acontece? O xadrez é um jogo que a frustração da derrota ela é constante. Uma partida de xadrez, inclusive, antes de se ganhar uma partida de xadrez ou perder, né, a gente precisa vivenciar várias frustrações. Perder uma peça ou realizar um lance que a gente achava que era bom e de repente não é. Ou chegar no final de uma partida achando que a gente ia vencer e acaba cometendo o erro e perde. E a gente precisa superar essa frustração, que muitos adultos ainda não, não superam. Imagina uma criança, né, que aprendeu a jogar xadrez, como ela vai superar, tá? Então, justamente por isso, pessoal, compreendam o seguinte: uma criança, quanto mais nova é, mais heterônoma ela é, ou seja, mais necessidade de instruções do professor ela precisa. Então, ainda que uma criança ela tenha capacidade de aprender a jogar xadrez, ela ainda é dependente da metodologia de ensino do professor. E Musca Moston mostrou aqui que existem 9 comandos de ensino, 9 espectros de estilo de ensino, e quanto mais nova é a criança, mais dependente ela é do professor, né? Então o professor é o principal responsável pelo ensino, quanto mais nova ela é, que é o estilo comando, né? Quando a criança é muito pequenininha ainda, muito novinha, muito heterônoma, né? Então ela precisa muito do professor. E quando essa criança ela vai se desenvolvendo, vai ficando mais autônoma, mais madura, né? O estilo de ensino ele vai ficando cada vez mais flexível, até chegar no estilo de ensino, o autoensino, em que o adolescente, não mais criança, o adolescente, ele é o principal responsável pelo seu aprendizado, pelo seu ensino, tá? Aí você fala, mas o meu filho, ele é muito inteligente. Então ele consegue aprender xadrez com 6 anos, com 5 anos, com 4 anos de idade. Meus amigos, a inteligência lógico-matemática não é a única inteligência que existe, né? Segundo Howard Gardner, que criou a teoria das inteligências múltiplas, né? Existem pelo menos 8 inteligências diferentes, né? Não só a lógico-matemática, mas o xadrez envolve muitas delas. Ou seja, se você quer que seu filho seja só uma calculadora que responda perguntas, então você pode ensinar aí, pode colocar seu filho a partir de qualquer idade para jogar xadrez, desde que ele já saiba aprender jogos com regras complexas. Mas se você quer que seu filho seja um ser humano, um cidadão consciente de seus direitos, de seus deveres, que se preocupe com o outro, que tenha empatia, desenvolva relações sociais, né? A gente precisa ensinar a criança na idade certa. Então, respondendo a pergunta, né? A partir de qual idade a criança ela deve aprender a jogar xadrez? E isso depende do quê? Do seu objetivo. Você quer que o seu filho ele aprenda xadrez para competição? Então, mais tarde, a partir dos 7 anos, a criança ela começa a compreender, em tese, né? Porque essa pesquisa do Piaget foi feita décadas antes, né? E o ser humano ele evoluiu, né? Então, a tendência é que a criança ela aprenda, tenha a capacidade de aprender jogos com regras complexas cada vez mais cedo. Mas ainda assim, é muito importante a gente considerar a capacidade da criança e principalmente o desenvolvimento dela. Então, se você quer
que a sua criança, o seu filho compita já logo cedo, se você já quer que ele participe de competições, então o mais importante é você reavaliar o seu objetivo, porque o mais importante é o que o seu filho precisa, não o que você quer para o seu filho, tá? Então, crianças a partir de 3 anos já têm capacidade de aprender jogos com regras complexas se ela tiver altas habilidades, tá? Mas o importante não é o que ela é capaz de fazer, mas o que ela pode, o que vai ser saudável para ela. Então, finalmente, né, respondendo a pergunta, a partir de qual idade a criança pode aprender a jogar xadrez? É muito simples. A partir da idade que aprender xadrez vai ser saudável para ela. Algumas crianças, a maioria das crianças, neste caso, é a partir dos 7 anos de idade, quando ela já tem a capacidade de aprender jogos com regras complexas, tá? E começa a aceitar pequenas frustrações, né? E aí ela vai conseguir compreender que a frustração de perder uma partida, ela faz parte do dia a dia. Isso vai permitir que a criança ela aprenda de uma forma saudável e, posteriormente, de acordo com a progressão dela, ela vai começar a participar de competições, tá? Crianças mais novas, com 6, 5, 4, 3 anos de idade, eu já ensinei crianças com 4 anos de idade, inclusive, tá? Elas também podem aprender a jogar xadrez. Entretanto, isso de uma forma muito mais lúdica. Então, a gente ensina o jogo de xadrez não como um esporte, não para fins competitivos, mas como uma brincadeira, tá? Em que as regras elas variam de acordo com a maturidade da criança, através de histórias, jogos, outras brincadeiras que permitam que a criança vá aprendendo as regras de uma forma progressiva e principalmente de uma forma saudável, tá? Pessoal, você quer que seu filho aprenda xadrez de uma forma saudável? Entre em contato comigo aqui pelo meu site, tá? Faz o cadastro lá que eu entro em contato com você. Você, professor, você quer que que a sua turma aprenda xadrez de uma forma mais eficiente, de uma forma divertida, de uma forma brincando, assim, para que todo mundo aprenda xadrez de uma forma contagiante? Entre em contato comigo, que aí a gente conversa, tá? E eu vou ensinar você como ensinar seus alunos de uma forma que eles jamais vão se esquecer, ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!